O GARI 11 segue entregando um dividendo elevado, negocia com desconto em relação ao valor patrimonial e entra em uma nova fase após uma emissão bilionária. Mas será que esse novo momento representa mais segurança e crescimento? Entenda melhor neste vídeo. Mas antes de começarmos, vale um aviso importante. Este conteúdo é exclusivamente informativo e educacional, não sendo uma recomendação de compra ou venda de ativos. Dito isso, com os avisos feitos, vamos para a análise. Se você acha que o GARI 11 hoje é simplesmente um fundo estável e previsível, esse vídeo vai te mostrar por que essa leitura pode estar incompleta, e talvez até perigosa se você estiver olhando só o dividendo. Porque o que aconteceu nesse relatório não foi só mais um mês. Foi a consolidação de uma transformação estrutural gigante que começou em 2025. E no final, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa monitorar agora, porque é isso que vai definir se esse fundo continua sendo uma máquina de renda ou entra num período de acomodação. Antes de entrar nos números, só para alinhar rapidamente. O GARI 11 é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele investe em vários tipos de imóveis ao mesmo tempo, principalmente renda urbana, logística e uma pequena parte em escritório, sempre com foco em contratos longos, com empresas grandes e com multa integral em caso de saída. Isso significa, na prática, previsibilidade de receita. Agora, entrando no mês, fevereiro marca um ponto muito importante. É o primeiro momento em que o fundo começa a refletir de forma mais completa a nova estrutura depois da 7ª emissão de cotas. Isso significa que os ativos comprados recentemente, como o galpão de Confins e o prédio da MRV, já estão contribuindo com receita cheia, e isso aparece direto nos números. O fundo gerou aproximadamente 84 centavos por cota de resultado no mês e distribuiu 83 centavos, ou seja, praticamente tudo que foi gerado foi distribuído. Isso é importante porque mostra que o dividendo não está sendo inflado artificialmente, ele está sendo sustentado pelo resultado. O dividend yield anualizado ficou em torno de 11,5%, o que continua sendo competitivo dentro do setor. Mas aqui entra um ponto que muita gente ignora. Parte relevante desse resultado ainda não vem de imóveis, e sim de aplicações financeiras. O fundo teve uma parcela significativa da receita, vindo de TVMs, que são títulos e instrumentos financeiros usados como ponte enquanto o dinheiro da emissão ainda não foi totalmente alocado em imóveis. Traduzindo, esse pedaço da renda ainda não é estrutural. E isso muda completamente a leitura, porque hoje o dividendo está estável, sim, mas ele ainda depende parcialmente de um componente transitório. A tendência, conforme o pipeline de aquisições for sendo concluído ao longo do segundo trimestre, é que essa receita financeira vá sendo substituída por receita imobiliária. Isso tende a aumentar a qualidade do resultado, mas não necessariamente o valor distribuído. Seguindo na análise, o crescimento da receita é evidente quando você compara com 2025. O fundo saiu de uma faixa entre 40 e 70 centavos por cota de geração mensal para algo próximo de 84 centavos. Só que esse crescimento não é orgânico, não veio de reajuste de aluguel ou melhoria operacional. Ele veio principalmente de expansão de portfólio e alocação de capital. Do lado das despesas, o fundo gastou cerca de 11 centavos por cota no total, sendo aproximadamente 4 centavos com despesas financeiras. Isso mostra uma estrutura de custo muito eficiente, especialmente considerando o tamanho atual do fundo. E aqui já começa a aparecer um dos grandes diferenciais: escala com controle de custos. Agora, o ponto mais importante dessa parte é separar o que é recorrente do que não é. A renda imobiliária, aluguel, é recorrente. Já a renda financeira, que hoje representa uma fatia relevante, é temporária. Então, o resultado total do mês é sólido, mas ainda está em transição. Isso não é um problema, mas é algo que precisa ser monitorado. E a gestão sabe disso. Tanto que manteve o guidance de dividendos entre 80 e 3,90 centavos por cota para os próximos 12 meses. Isso é uma decisão importante, porque mesmo com o aumento de receita, eles não estão prometendo aumento de dividendos. Estão priorizando estabilidade. Isso mostra claramente o comportamento da gestão, conservadora na distribuição e disciplinada na alocação de capital. O foco não é maximizar o dividendo no curto prazo, e sim sustentar ele ao longo do tempo com qualidade. E aqui já dá para começar a perceber o trade-off, o equilíbrio entre ganhos e riscos. O fundo abriu mão de potencial crescimento mais agressivo de renda em troca de previsibilidade e segurança. Isso pode ser positivo para quem busca estabilidade,
mas pode frustrar quem espera a expansão rápida de dividendos. Agora, quando a gente olha para as movimentações da gestão, fica ainda mais claro o tamanho da transformação. A sétima emissão levantou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desse total, aproximadamente metade já foi direcionada para imóveis, enquanto o restante está dividido entre caixa e aplicações financeiras. Ainda existem cerca de 6 ativos no pipeline, que devem ser incorporados ao portfólio ao longo dos próximos meses. Esses ativos já estão mapeados, mas dependem de etapas como aprovação regulatória, diligência técnica e direitos de preferência. Ou seja, o risco aqui não é de encontrar ativos, e sim de executar corretamente essas aquisições. E isso é crucial, porque enquanto esses ativos não entram, o fundo continua carregando uma parte relevante do capital em instrumentos financeiros. Isso impacta diretamente a composição do resultado, e principalmente a percepção de qualidade da renda. Ao mesmo tempo, a gestão optou por não acelerar demais essas aquisições. E isso é um ponto importante. Eles poderiam ter alocado mais rápido, mas escolheram manter disciplina de preço e estrutura. Isso evita destruição de valor por cota, o que seria dilutivo, ou seja, reduziria o retorno do cotista. Então, o que a gente vê aqui é um fundo que cresceu muito rápido, mas que agora está desacelerando intencionalmente para consolidar a base. Isso muda completamente o estágio do fundo, que sai de uma fase de expansão agressiva e entra em uma fase de estabilização com crescimento residual. E é exatamente isso que vai guiar todo o resto da análise. Quando a gente entra na estrutura financeira do fundo, aqui sim acontece uma das mudanças mais relevantes, e talvez menos discutidas, desse relatório. O GARI 11 saiu de um nível de alavancagem de aproximadamente 27% antes da emissão para uma alavancagem negativa de cerca de 11% agora. Traduzindo isso de forma simples, hoje o fundo tem mais dinheiro em caixa e aplicações do que dívida. Isso praticamente elimina o risco financeiro no curto e médio prazo. E não é só isso. O fundo tem cerca de 1 bilhão e 116 milhões de reais em disponibilidades, enquanto o total de obrigações até 2043 gira em torno de 830 milhões. Ou seja, o caixa atual cobre todas as dívidas do fundo, do começo ao fim. Isso é extremamente raro dentro de fundos imobiliários de tijolo. Quando a gente olha por cota, isso significa que uma parte relevante do valor que você está comprando na bolsa está literalmente em liquidez ou ativos financeiros de alta segurança. Isso reduz muito o risco de eventos extremos, como necessidade de vender ativos em momentos ruins ou dificuldades para honrar obrigações. Agora, olhando o perfil da dívida, ela é composta por CRIs, que são títulos de crédito imobiliário, estruturados de forma casada com os contratos de aluguel. Ou seja, os fluxos de pagamento da dívida acompanham os fluxos de recebimento dos aluguéis. Isso reduz o risco de descasamento financeiro, que é quando o fundo precisa pagar antes de receber. O cronograma também é bem distribuído. Em 2026, o fundo tem cerca de 44 milhões de reais para amortizar, e valores parecidos nos anos seguintes, com a maior parte vencendo só depois de 2030. Isso tira qualquer pressão de curto prazo. Mas aqui entra um ponto importante de interpretação. Ter caixa demais também tem custo, porque enquanto esse dinheiro não está em imóveis gerando aluguel, ele está rendendo menos ou de forma diferente. Então existe um equilíbrio delicado entre segurança e eficiência de capital. E hoje o fundo está claramente posicionado mais para o lado da segurança. Agora, indo para o bloco de riscos, e aqui a gente separa bem para não misturar com análise geral, o primeiro ponto é o risco operacional. O fundo tem 11 inquilinos, todos de alta qualidade, mas existe uma concentração relevante. Só o Carrefour representa cerca de 37% da receita, e os 3 maiores inquilinos somam algo próximo de 70%. Isso significa que, apesar da qualidade, existe dependência relevante de poucos nomes. O segundo risco é o de execução. Ainda existem ativos no pipeline que precisam ser concluídos. E embora eles já estejam mapeados, qualquer atraso em aprovações, diligências ou fechamento pode prolongar o período em que o fundo depende de receitas financeiras. Isso não necessariamente reduz o dividendo, mas pode afetar a qualidade percebida do resultado. O risco financeiro, por outro lado, é praticamente inexistente no cenário atual. Com alavancagem negativa e cobertura total da dívida, o fundo está extremamente protegido nesse aspecto. Já o risco estrutural está mais ligado ao modelo de crescimento. O GARI 11 é um fundo que depende de grandes movimentos de capital para expandir. Isso significa que o crescimento não é contínuo,
ele acontece em ciclos. E entre esses ciclos, o fundo entra em fases de estabilização, como a atual. Agora, olhando para a carteira, aqui fica muito claro por que o fundo consegue sustentar esse nível de previsibilidade. São 33 imóveis, com mais de 460 mil metros quadrados de área locável, distribuídos em 15 estados. A vacância é zero, ou seja, todos os imóveis estão alugados, e a inadimplência também é zero. Mas o ponto mais importante não é só isso. Cerca de 94% dos contratos são atípicos, com multa integral. Isso significa que, se o inquilino sair antes do prazo, ele precisa pagar todos os aluguéis restantes. Isso transforma o fluxo de receita em algo muito próximo de uma renda fixa imobiliária. E o prazo médio desses contratos, o chamado WALT, que nada mais é do que o prazo médio ponderado dos contratos, está em pouco mais de 10 anos. Ou seja, o fundo tem visibilidade de receita por uma década. A carteira também é bastante concentrada em segmentos defensivos. Renda urbana ligada a varejo alimentar representa cerca de 60% da receita, logística cerca de 30% e escritório uma pequena parcela. Isso reduz sensibilidade a ciclos econômicos mais voláteis. Mas, de novo, existe um trade-off aqui. Essa escolha por ativos mais defensivos reduz risco, mas também limita potencial de crescimento mais acelerado de receita. É um portfólio desenhado para a estabilidade, não para a explosão de rendimento. Outro ponto importante é que, com a conclusão do pipeline, o fundo deve chegar a cerca de 39 imóveis e 14 inquilinos. Isso tende a melhorar a diversificação, mas também pode alterar o mix de receita, principalmente com o aumento da exposição logística. E isso leva a gente direto para a parte mais importante do vídeo. A reflexão final, aquela que realmente importa para quem é cotista ou está pensando em entrar no fundo. O Gary 11 hoje está provavelmente no melhor momento da sua história em termos de estrutura. Ele é maior, mais diversificado, praticamente sem risco financeiro, com contratos longos, previsíveis e com inquilinos de altíssima qualidade. Isso, por si só, já coloca o fundo em um patamar muito sólido dentro do setor. Mas o ponto mais importante não é onde o fundo está, é o que vem daqui para frente. Porque o que sustentou esse salto de resultado foi um ciclo muito forte de crescimento via emissão, aquisição de ativos e reorganização de capital. Esse ciclo acabou. Agora o fundo entra em uma fase completamente diferente, onde o principal desafio não é crescer rápido, e sim alocar bem o capital restante sem destruir valor por cota. E aqui está o risco mais sutil e mais relevante. Hoje, o fundo ainda carrega uma parcela importante do resultado vindo de aplicações financeiras. Isso vai desaparecer ao longo dos próximos meses conforme os imóveis do pipeline entrarem. A questão não é se isso vai acontecer, é a que qualidade esses ativos vão entrar. Se a gestão conseguir manter o padrão atual, ativos bons, contratos longos, inquilinos fortes e preços bem negociados, essa transição tende a ser neutra ou até positiva, com o aumento da qualidade do dividendo sem pressionar o yield. Isso seria um cenário saudável. Agora, se houver pressão para alocar rápido demais, pagar caro ou aceitar ativos com menor qualidade, aí o efeito pode ser o oposto: queda de retorno por cota, mesmo com aumento de patrimônio. Isso é o que a gente chama de movimento dilutivo, quando cresce, mas piora o resultado para o cotista. E a decisão da gestão até aqui indica que eles estão conscientes disso. Eles estão sendo mais lentos, mais seletivos, mantendo caixa elevado e evitando prometer crescimento de dividendos. Isso mostra disciplina. Mas também implica que o fundo pode passar um período sem grandes surpresas positivas. Então, respondendo de forma direta, o fundo ficou melhor? Sim. O risco-retorno melhorou? Sim, mas com um perfil mais conservador. E a principal variável a monitorar agora é a execução do pipeline e a substituição da renda financeira por renda imobiliária. É isso que vai definir o próximo ciclo do Gary 11. Se você quiser aprofundar ainda mais, eu recomendo fortemente que você leia o relatório gerencial completo. Ele tem detalhes importantes sobre os ativos, a estrutura e o racional da gestão que complementam muito bem essa análise. E se você chegou até aqui, muito obrigada pela companhia. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o fundo, deixa o seu like, se inscreve no canal porque todo mês eu trago análises completas como essa, e compartilha esse vídeo com outros investidores que também acompanham fundos imobiliários. E me conta aqui nos comentários, qual FII você quer ver analisado nos próximos vídeos?
Isso ajuda muito a direcionar o conteúdo. E claro, acompanha os próximos relatórios do Gare 11, porque esse é exatamente o tipo de fundo que muda de leitura ao longo do tempo. Um abraço, bons investimentos, e até o próximo vídeo!